É uma super honra estar aqui com vocês. Eu acho muito bom de partilhar um pouco esse tempo para pensar juntos como fazer isso, porque ajudar não é uma tarefa fácil. Eu queria que vocês registrassem bem isso. As pessoas acham que ajudar é a coisa mais fácil, porque é uma coisa que, teoricamente, não é nem profissional. Eu estou com vontade, tenho uma ideia, então vou lá, vou fazer acordo de manhã inspirado para fazer uma coisa, saio e vou fazer. É o primeiro passo para dar errado, é o primeiro passo, pode acontecer a coisa, mas não quer dizer que ela vai ajudar o país. Então, vocês pensem que ajudar pessoas, ajudar coisas importantes, estratégicas a darem certo, é muito mais difícil do que construir uma ponte, é muito mais difícil do que construir uma nave espacial, o que for, porque essas coisas, o tijolinho você põe lá e ele fica, as pessoas não. Tá? É uma dinâmica totalmente diferente, você precisa estar mais do que preparado, você precisa desenvolver muita competência, muita capacidade de gestão, muito conhecimento técnico para você fazer e ter resultados, porque resultados é o que importa. Boas intenções é só linha de largada, só linha de largada, não é linha de chegada. Eu queria perguntar para vocês aqui, quem é que já esteve no Canadá? Levanta a mão. Aqui, uma meia dúzia no Canadá. Quem é que já esteve na Argélia? Ninguém quis ir para a Argélia, né? Não sei por quê. Muito bem. Quanto tempo vocês estimam? Quem esteve aí no Canadá? Levanta a mão aí. Quanto tempo vocês estimam que vocês levariam, professor, do Canadá até a Argélia, né, num voo? Quantas horas, mais ou menos? Umas duas, a gente chuta mais ou menos isso. Eu não sei porque eu nunca fiz esse trajeto, mas eu queria dizer que aqui no Brasil a gente leva menos de 1 minuto, não precisa pagar passagem, não precisa ficar 12 horas no voo, a gente faz esse trajeto em menos de 1 minuto. Basta você sair da Gávea e atravessar a rua e entrar na Rocinha. Se você medir a Gávea com o metro do IDH, sabem o que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano, ele é como o PIB, só que ele mede o desenvolvimento do país de uma maneira mais larga. Foi criado pelo Prêmio Nobel Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia. Se você medir, ele é que nem um metro, como o PIB, ele mede. Né? Se você medir a Gávea, o desenvolvimento da Gávea, pelo IDH, você vai ter o mesmo IDH do Canadá. E se você medir o da Rocinha, você tem o mesmo da Argélia, Palestina e outros do tipo. Ok? Então, quando você atravessa a rua, você passa a ter 20 vezes menos educação, você passa a ter 10 vezes menos renda e você passa a viver, em média, 10 anos a menos. Simplesmente porque você mudou de lado de calçada. Tá? Eu acho que o indicador de vida é um dos mais expressivos, porque simplesmente porque você mora do lado de lá da rua, você passa a viver, você vive em menos 10 anos de vida em média. É muita diferença. Ela expressa um pouco a qualidade de vida que você teve, né, ao longo desse trajeto. Então, o que quer dizer essa foto? Que, na verdade, quando você muda de lado, de rua, você não está mudando de bairro, você está mudando de país. Você está saindo do Brasil, Canadá, e entrando no Brasil, Argélia. Por isso que eu disse que, em menos de 1 minuto, você faz esse trajeto. Tá? E, ao fazer isso, você passa a ter essas condições, e essa não é uma fotografia, naturalmente, do Rio de Janeiro. Essa é uma fotografia do Brasil, a despeito das melhoras recentes de distribuição, de renda que nós conhecemos, toda essa mudança que houve. Essa é a realidade básica do país. Nós, brasileiros, não vivemos no mesmo país. E qual que é o grande desafio, então, do Brasil? É fazer com que todos nós, brasileiros, moremos no mesmo país, está certo? De preferência, no país de primeiro mundo que tem aqui. Porque a gente tem Brasil de primeiro mundo. Isso aqui é um espaço de primeiro mundo. Na verdade, nós temos uma pequena parte só da população que vive nesse primeiro mundo que tem no Brasil. A grande parte, a maioria, vive nesses outros países. Congo, Argélia, Senegal, nós vamos ver aqui alguns exemplos. Então, essa é a tarefa do Brasil, se eu fosse resumir. Transformar
nós mesmos, que somos exceção, na regra feliz de amanhã. O grande problema no Brasil, gente, é que nós construímos um país para poucos, para nós mesmos, para uma pequena elite. E o que a gente é a exceção no país, em termos de oportunidade. O que a gente precisa ser? A gente precisa virar a regra, tá certo? E essa foto é uma expressão disso, entendeu? A gente fez isso durante 500 anos e estamos com essa realidade que é o que nós precisamos mudar. Para fazer isso, gente, nós temos 2 desafios básicos para mudar essa fotografia. Primeiro, isso daqui significa um desafio de larga escala, porque não é meia dúzia que mora no Brasil, Argélia, tá certo? A gente sabe que é a imensa maioria. Então, não adianta você ir com uma ideia que vai atender meia dúzia. Meia dúzia não é a escala do problema. Em países como o Brasil, onde o estado de bem-estar social não cobre a população, não cobre, é diferente de estados como os europeus, mesmo como os Estados Unidos, onde o estado de bem-estar ele chegou a cobrir a maioria da população, e você pode se dar o luxo de fazer filantropia, ajuda social para cobrir aquela franjinha que fica faltando. Países como o Brasil não têm essa situação. Quem está de fora é a maioria. Portanto, não adianta você pensar em soluções de varejo, porque elas não são o tamanho do problema. Nós temos um problema aqui de larga escala para resolver. Se você vai com uma solução de varejo, de artesanato social, para enfrentar um problema de larga escala, você não fecha a conta. Você pode acalmar sua consciência, você pode se sentir mais feliz, você pode achar que você está ajudando, e, em alguma medida, você vai estar. Obviamente que tudo que for feito para ajudar, ela vai ajudar com eficiência, tá? Não esqueçam dessa palavrinha, ela vai ajudar. Só que mudar essa fotografia não vai mudar. Por quê? Porque ela implica num desafio de larga escala. Se você quer, de fato, ajudar, mesmo, você tem que pensar em soluções que sejam capazes de ter a escala do problema. É como numa empresa. A pessoa não pensa em desenvolver... Primeiro acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou desenvolver um telefone celular. Ninguém faz isso, mas vamos pensar que faça, que a empresa resolva fazer um novo celular, ela não pensa em fazer lá para o bairro da esquina, ali onde ela está. Ela pensa, no mínimo, fazer regionalmente, nacionalmente, mundialmente. Você pensa em larga escala. Quando a pessoa entra na área social, ela desliga o botãozinho, principalmente o empresário, desliga o botãozinho do empresário e sai fazendo varejo. Sai fazendo artesanato social e acha que está ajudando. Tá bom, está ajudando, mas dentro de um patamar. Possivelmente com o mesmo recurso, mas com estratégia diferente, você conseguiria fazer muito mais com aquele mesmo recurso. Mas o problema não é de recurso, o problema é de lógica, é de visão estratégica. E, por isso, eu digo, na área social, a gente tem que ter estratégia, e uma estratégia tão ou mais acurada que numa empresa ou em qualquer outra área. Não é benemerência, não é ficar fazendo o bem, isso, eu disse, é linha de largada. O resto do caminho tem que ter a lógica estratégica, empresarial, de eficiência, de foco em resultado, para você conseguir chegar onde tem que chegar para fazer a mudança dessa fotografia. Muito bem. Primeiro, então, elemento, para vocês não esquecerem, é escala. Okay? Segundo elemento, para você mudar o povo aqui de lado, as pessoas de lado, você tem que fazer alguma coisa que é... Por que elas estão aqui, gente? Por que elas estão aqui desse lado? Porque elas não tiveram oportunidade de se desenvolver, em termos dos potenciais, das capacidades. A única diferença entre essas pessoas e nós que estamos aqui é que nós tivemos oportunidade. Né? De alguma forma, a gente nasceu ou numa família, ou teve escola, que nos deu desenvolvimento de competências, capacidades que nós já tínhamos. Todos nascem com capacidades. A diferença é os que têm acesso à oportunidade de desenvolver essas capacidades e os que não têm. E nós construímos um país que oferece isso para meia dúzia. Então, a razão dessas pessoas estarem aqui é só essa. Elas estão aqui porque elas não tiveram oportunidade de se desenvolver. Agora,
me digam, o que é que desenvolve gente? O que é que desenvolve capacidades, potenciais, talentos? Se você der roupa, se você der comida, se você der casa, se você der sapato, você der tudo isso, você garante o quê? Sobrevivência. Mas você não garante desenvolvimento. Tá certo? Então, a única forma de você tirar as pessoas daqui e passarem para o outro país, sair do Brasil, Argélia e ir para o Brasil, Canadá, é uma coisa chamada educação. É isso que desenvolve gente. É isso que transforma potenciais em capacidades, dá autonomia e faz com que a pessoa não só atravesse e vá para lá, mas fique. Porque bolsas de vários tipos muitas vezes ajudam a pessoa a ir, mas não ajudam a pessoa a ficar, a não ser que elas tenham capacidade de instalar competências nas pessoas. É isso que faz vocês estarem aqui e estarem num emprego, ou num trabalho, num empreendimento, é as competências desenvolvidas. E isso, comida só não faz. Tá? Então, é muito importante desenvolver pessoas. Na verdade, essa é a grande tarefa do país. Nós precisamos desenvolver gente e desenvolver gente em larga escala. Esse é o resumo da ópera. E, para desenvolver gente, precisa da educação de qualidade. Então, vou mostrar a qualidade do passaporte que a gente tem dado para as pessoas. Vou mostrar algumas fotos sobre educação, uma fotografia rápida, pegando só um pouco, na verdade. Quem sabe aqui quantas crianças nós temos no ensino básico no Brasil? Nós temos mais de 40 milhões nessa fase, o que significa que a gente tem quase uma Espanha, população total da Espanha só nesse período de vida aí, né? Isso, de novo, mostra a questão da escala dos problemas aqui, tá certo? Isso para começar. Muito bem. Essas crianças estão na escola, o que já foi uma conquista, porque nem isso elas estavam há décadas atrás. Porém, elas estão numa escola de péssima qualidade, né? Uma escola que não funciona. Então, o que acontece com elas? A escola não ensina, elas não aprendem, aí elas repetem, e repetem, e repetem, e vão ficando para trás, defasadas, atrasadas, e, por fim, depois de muito tempo de fracasso, tentativa, elas acabam desistindo e saem. Eu vou dar alguns sintomas desse quadrinho. Isso são todos sintomas da má qualidade do ensino. Baixa aprendizagem, os termômetros aí, né? Baixa aprendizagem, altos índices de repetência, altos índices de defasagem idade série e abandono. Ok? Então, vou mostrar. De cada 10 crianças que entram no ensino fundamental, na primeira série, tá? Só saem 5 ao final do ensino básico. Nós perdemos metade das crianças do país entre a primeira série e o terceiro ano do ensino médio. Metade não chega lá, sequer chega lá, por conta dessa hemorragia que é a má qualidade do ensino, né? A baixa eficiência do sistema educacional brasileiro. Se vocês pensassem na Vale do Rio Doce, que você carrega lá em Carajás o navio, ou o trem, deve ser trem, né, de minério, e só chegasse metade do minério no porto, como é que a Vale ia sobreviver, né, algum tempo, né, com essa eficiência? Se perdesse metade do minério no trajeto até lá. Ou se pegasse um hospital e entra 100 pacientes, só saem 50 vivos. Gente, eu faço as comparações para mostrar a gravidade disso. Nós fazemos exatamente isso. Sabe como é que chama isso daqui, gente? Tem nome. Chama Índice de Sobrevivência Escolar. É um nome dado pela Unesco para todos os países do mundo. O nosso índice é esse. Eu perguntei já para médicos se tem alguma doença hoje em dia que consiga matar e exterminar 50% dos pacientes. Não existe. Mas nós temos uma educação que tem um vírus, que é a má qualidade do ensino, que extermina metade dos estudantes que só conseguem chegar lá. E essa metade, essa que chega, não é que ela chega lá e chega legal, aprendendo, com as condições de vocês. Não, 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 não. Essa metade que chega lá mal sabe a própria língua ou fazer contas.
tá certo? De cada 10 que conseguem chegar dessa metade que conseguiu chegar, só 2 e pouco sabem português, direito, e só 1 sabe bem matemática. Sabe bem, não. Sabe o que deveria e saber esperado para a série que está. 3º ano do ensino médio. Tá? 1 em cada 10, da metade que chegou. Então, você leva 11, muito mais anos, porque essas crianças levam muito mais tempo, elas não levam 11 anos para chegar lá, elas levam 11, 12, 13. Em Pernambuco, levava 17, quando a gente começou. Então, assim, é um nível de ineficiência do sistema público, porque você pensa numa escola como se ela fosse uma fábrica. Só que não é uma fábrica de computador, de telefone, é uma fábrica de gente. E é uma fábrica de gente que produz gente em larga escala. 40 milhões de neguinhos, tá certo? 40 milhões de, entre aspas, unidades, bem entre aspas, gente, eu estou falando uma linguagem bem assim, de analogia para a gente poder ter ideias das coisas. Larga escala, produzindo larga escala, meia sola, porque chega-se lá, leva-se 11, 12 anos para produzir 1 em cada 10. É muito baixa a eficiência do sistema. Apesar de a gente ter mais de quase 100% das crianças, 97% das crianças na escola, hoje em dia, na verdade, continua saindo meia dúzia direito, como era antigamente. A escola pública, antigamente, era boa. O que aconteceu? A escola pública era boa e hoje é péssima. O que aconteceu foi que, antes, nós tínhamos pouca gente na escola, uma pequena elite, e ela era de boa qualidade. Aí, o que aconteceu? Quando começou a democratizar, entrar a quantidade pela porta da frente da escola, saiu a qualidade pela porta dos fundos. E aí, nós temos todo mundo, praticamente, só que todo mundo fracassando, não aprendendo, e, portanto, só sai meia dúzia de novo preparado. Ou seja, nós continuamos construindo um país para poucos, pela baixa qualidade e eficiência do sistema. Então, eu quero que vocês entendam bem essa questão, porque ela tem implicações enormes para o país. Então, aqui é a taxa de repetência do Brasil, aí na base dos 20%, ela é pior do que países africanos que têm um PIB ou um índice de desenvolvimento humano muito pior do que o Brasil. Vocês podem ver que os companheiros aqui, Ruanda, Haiti, Uganda, Namíbia, têm menos taxa de repetência e a posição de IDH não tem comparação de PIB. Olha, o PIB do Brasil era 7º em 2010, enfim, já é 6º. A condição econômica e social desses países, a taxa de repetência ser essa no Brasil, é um negócio surreal. É surreal. Então, a gente tem um padrão africano de repetência, que é um termômetro da má qualidade do ensino. Porque é como uma empresa que tem que refazer o produto 30 vezes. As crianças levam 2, 3 anos para fazer cada série. Então, você refaz e refaz. Tá certo? Isso custa para o país, só para dar alguns números só econômicos, só com repetência e evasão, a gente gasta quase 10 bilhões por ano, só considerando o Fundeb, não considerando os 25% do Estado, nem os 25% do município. Só cobrindo gente repetindo e se evadindo, porque eles se evadem e voltam no ano seguinte. Para não tomar bomba, ser taxado de repetente, eles voltam. Né? A gente gasta 10 bilhões no ensino fundamental e 4 no ensino médio. Ou seja, é mais... Quanto que está o Bolsa Família atualmente? Deve ter uns 12, né, por aí, uns 12 bilhões por ano. É mais do que o Bolsa Família, que nós gastamos por ano em repetência, em ineficiência no país. Isso considerando o Fundeb. Se for considerar os 25% de cada município e estado, essa conta é muitíssimo maior. Tá? Então, todo ano a gente joga esses quase 15 bilhões no lixo. Tá? E isso é só o custo econômico, porque tem o custo pessoal. Uma criança que repete, não aprende, chega lá sem saber e fica no meio do caminho, ela vai pertencer àquele Brasil-Argélia que nós estamos repovoando com esse sistema.
Em vez de a gente estar povoando o Brasil, Canadá, nós estamos produzindo gente para Brasil, Argélia, Brasil, Senegal, Brasil, Namíbia. É isso que nós estamos fazendo. Então, esse é o custo de você ter gente despreparada, do ponto de vista econômico. Essas pessoas vão ser pessoas com dificuldade de se colocar no mercado de trabalho, e nós todos estamos assistindo às consequências disso. Você não tem gente preparada, os salários estão aumentando muitíssimo, você tem uma inflação acontecendo por baixa quantidade de pessoas qualificadas no país. As empresas estão disputando as pessoas à tapa, não tem engenheiro, não tem técnico, não tem nada. Por quê? Porque o nosso sistema de produção principal funciona dessa forma. Né? Não porque não tenha gente, mas porque tem gente num sistema de baixa eficiência. E o custo econômico, o custo social de ter gente despreparada que sai da escola e não vai conseguir trabalhar, eles vão engrossar as filas de violência, tráfico e tudo isso que a gente assiste, porque eles são inimcluíveis, e o custo político de ter pessoas que vão votar errado, porque não estão preparadas, e todos os custos decorrentes de você ter gente despreparada votando e governando. Então, são custo pessoal, custo econômico, custo social, custo político de ter um sistema que produz em larga escala esse tipo de coisa. Okay? O que a gente precisa, portanto, fazer? A gente precisa fazer quantidade com qualidade. Não adianta fazer coisa para meia dúzia, porque não é o tamanho do problema, como vocês viram no sistema educacional, e em saúde, eu estou pegando o sistema educacional, mas em outros é a mesma coisa. Então, precisamos fazer quantidade e precisamos fazer qualidade, porque eu mostrei aqui que não adianta fazer quantidade sem qualidade, porque, no fundo, você está fazendo, de novo, o varejinho. Né? Então, precisa ter os dois. E essa é uma equação que o Brasil nunca fez. O Brasil ou faz quantidade sem qualidade, ou faz qualidade sem quantidade. Quem é que faz quantidade sem qualidade? Normalmente é o governo. Atende quando atende todo mundo, né? Mas atende mal. Basta ir em qualquer sistema de SUS aí para ver. Quem é que faz qualidade sem quantidade? Geralmente é o terceiro setor, setor empresarial. Vai lá, faz o seu projetinho, faz a sua coisa, né? Tá? Com qualidade, muitas vezes, às vezes também não com qualidade, mas geralmente é aquela ação de varejo. Adianta para isso que eu mostrei aqui? Não, nenhum nem outro. Nós precisamos construir uma equação que caiba quantidade e qualidade nessa equação. Okay? Agora, a pergunta é, dá para fazer isso? Quando eu topei com essa questão há 18 anos atrás, quando a gente começou, no começo do Instituto, eu fui buscar o que tinha de mais avançado, não fiquei inventando a roda, tá? Fui buscar o que tinha de mais avançado, o que tinha mais de avançado na época era uma situação de varejo. E eu comecei por aí, daí, depois de um ano, eu já vi, ó, isso aí não vai dar certo. Isso não, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia entender qual era o problema. Eu não tinha nome o problema. E aí comecei a me perguntar, mas como é que? Mas aí atende meia dúzia. E aí os outros que ficam de fora, aquele negócio aí, as pessoas, não, calma, você está atendendo já 40 mil crianças, que já é muito. O resto é o problema do governo, ou Deus que faça, enfim, e essas coisas não me convenciam. Mas eu não sabia nem colocar o problema. Depois que eu bati a cabeça, um tempo é que eu consegui perceber isso, que, na verdade, eu estava dando de cara com o problema de escala, eu estava indo com uma estratégia de varejo, não ia fechar a conta, não ia adiantar. E aí comecei a buscar, aí, depois que eu descobri a pergunta, é que eu fui atrás da resposta, porque sequer essa pergunta existia naquela época, muito menos a resposta. Eu fui atrás de resposta, não tinha, porque ninguém nem perguntava isso. Aí eu fui atrás de inventar uma resposta, porque eu vi que não tinha, e eu demorei aí um ano para construir, uns 2 anos para construir, e construir um modelo de operação capaz de fazer quantidade e qualidade ao mesmo tempo. Eu peguei aqui, você pensar, o Brasil é mais ou menos o tamanho da Europa, você tirar essa parte aqui, uma quantidade, é uma equivalência, vamos dizer assim, para mostrar que a gente esquece que o Brasil é muito grande. Vou pegar um estado só, a gente trabalha em todos os estados, mas vou pegar só um estado de exemplo para mostrar isso. Então, vou pegar só um estado, por exemplo, de Pernambuco, que a gente apoia, que é equivalente ao estado a um país como Portugal.
aqui a gente começou, do ponto de vista de quantidade, é possível uma organização trabalhar em larga escala, quantitativamente? É possível. Do ponto de vista quantitativo, a gente começou com 46 municípios e está em 181 municípios, que corresponde a 98% dos municípios de Pernambuco. Do ponto de vista de atendimento de professores, esqueci de botar o nome aqui, a gente começou capacitando 800 professores, capacita quase 10 mil professores por ano. Coloca lá quase 10 mil professores em 3, 4 hotéis, capacita durante uma semana, depois capacita em serviço o ano inteiro. Capacitação só de cara, inicial, e depois largar o povo lá fazendo o que entendeu, não resolve nada. Dinheiro jogado fora. Você tem que fazer capacitação em serviço. Tem todo um sistema de coaching que a gente desenvolveu para sistema público, para que ele possa operar com resultado, e não dá para explicar aqui. Mas, enfim, é isso que é feito com esses 10 mil professores só em Pernambuco, né? E atendem, começam 14 mil crianças, atende 500 mil crianças lá. Do ponto de vista quantitativo, portanto, é possível cobrir quantitativamente, né, uma larga escala. Agora, é possível fazer isso com qualidade, porque senão não adianta ter resultado, não adianta fazer só a quantidade. Aí vou pegar um dos programas para poder dar exemplo do resultado, do ponto de vista da qualidade. Vou pegar as crianças repetentes, aquele grupo lá que é o passivo do Estado, que já ficou para trás, já estava praticamente com os 2 pezinhos para fora da escola, criança de UTI, criança que já estava com 14 anos, 13 anos, na primeira série ainda, devia estar terminando o ensino fundamental, e está lá no começo, uma grande parte, 40%, 50%, também analfabeta, apesar de estar há anos na escola. Tá? Então, pega essa turma, que já está praticamente em estado final de vida, e vai recuperar essa turminha para colocar nos trilhos e elas poderem ir para frente. Então, a gente desenvolveu um modelo de trabalho que chama aceleração de aprendizagem, e a gente botou o nome lá de Acelera Brasil, e um outro que alfabetiza essas crianças quando elas ainda estão, além de estar atrasadas, estarem também analfabetas, que chama Se Liga. São duas estratégias para atender, pegar esse passivo do Estado e tirar ele da situação de passivo. Lá em Pernambuco, gente, tem 1 milhão de estudantes. 500 mil estava nessa situação. 500 mil. O passivo do Estado era de 500 mil. A gente já atendeu quase 300 mil, 250, 280 mil desses 500 mil, considerando o ritmo que o Estado consegue atender por ano. Desses 250 mil alunos que foram atendidos, portanto, é uma quantidade imensa, nas piores condições, que são crianças de família desestruturada, família pobre, que já tinham praticamente desistido da escola, e pegar o pior e fazer eles darem certo. Olha lá, 98% deles passaram de ano. Mais do que passar de ano, 97% desses 98% não só passaram de ano, como fizeram 1, 2, 3, 4 anos no ano só. Chama aceleração de aprendizagem. A criança recupera de 2 a 4 anos perdidos em 1 ano. Tá? Essa é uma técnica, né, de gestão e técnica pedagógica para conseguir fazer isso. Então, você pega e recupera vários anos perdidos em repetência em 1 ano. 97% delas fizeram 2, 3, 4 anos num só. Elas que não faziam 1 ano a cada ano, elas fizeram vários anos no ano só. Portanto, elas não tinham problema nenhum. Tá? Elas só tinham o problema de que a escola não ensinava, porque quando a escola começou a ensinar, elas aprenderam mais do que a criança que está na seriação normal. E mais do que passar de ano, mais do que fazer vários anos no ano só, elas fizeram aprendendo, porque tem a avaliação não só da escola, mas a avaliação externa. Nós temos uma auditoria externa que avalia se essa criança atingiu o patamar que ela deveria ter para ir para a série que, teoricamente, ela estará habilitada. Se ela está na primeira, ir para a quinta, ou para a qual ela já tiver conhecimento. Ela é avaliada do ponto de vista de competências desenvolvidas. E elas se saem melhor do que as crianças da seriação normal, que estão fazendo 1 ano por vez. Elas fazem 2, 3, 4 anos no ano só. Então, é possível resolver com eficiência,
esse quadro agudo, inclusive, não é nem dos quadros mais brandos, com total capacidade de resolver. O Estado teria gasto 150 milhões, o que nós gastamos lá foi 57, portanto, teve uma economia de 60% do custo, obviamente, porque o Estado deixou de ficar pagando a criança repetindo todo ano, essa criança foi para frente e, exemplo, foi até de Tocantins, esse exemplo que eu estou me lembrando. O menino estava na primeira série há 7 anos, ele tinha 14 anos e estava na primeira série. E aí a família tirou, porque achou que o menino tinha deficiência mental e botou numa escola para deficientes. E, por acaso, a tia dele, era professora, fez uma capacitação com a gente nessa tecnologia e falou assim, vamos dar uma chance para ele e tal, bota ele de novo na escola, e puseram justamente nesse tipo de trabalho. E o menino fez, ele fez 5 anos no ano só, que não é nem a previsão, mas ele fez, e foi para a 6ª série, em 1 ano. Esse mesmo menino que tinha feito 7 anos a primeira série, repetido 7 vezes. Em 1 ano, ele foi para a 6ª, com as condições e tudo que precisava. Tanto é que ele resolveu, como ele, assim mesmo, ele estava muito atrasado, porque ele estava aí com 15 anos ainda, né, na 6ª série, ele devia estar terminando o ensino médio, o ensino fundamental. Ele pegou, fez um supletivo para terminar o ensino fundamental, mais 1 ano e meio, e depois fez um outro para terminar o ensino médio, para conseguir acabar de recuperar todo o atraso dele. E, em 4 anos, ele prestou vestibular, né? E entrou em administração, em Tocantins. Portanto, um menino que ficou 7 anos parado na primeira série, em 4 anos, foi capaz de entrar na universidade. O mesmo menino. Ele tinha algum problema? Nenhum. Quem era o problema dele? A baixa eficiência do sistema público de educação, que estava literalmente destinando esse menino para uma escola de deficientes. Entende? É muito séria a questão da eficiência. Por isso que eu disse desde o começo. Não dá para ser não eficiente, gente, porque uma criança que tinha 8 anos, quando o governo Lula começou, tinha 16 quando ele terminou. O que ela recebeu ou deixou de receber nesses 8 anos de vida é absolutamente decisivo para a vida dela. Você está destinando as pessoas. É muito difícil alguém conseguir fazer uma mudança profunda, que nem a Marina fez. Isso é exceção. E nós não podemos continuar vivendo de exceções. Nós precisamos ter isso como regra. Por isso, eu digo para vocês, escala e eficiência é pressuposto. Isso, para mim, não é questão de gastar dinheiro a mais, de novo, é uma questão ética. Eficiência, para mim, é uma questão ética. Então, quando vocês forem fazer alguma coisa, pensem nesses 2 pontos. E é isso aí, gente. Todo mundo tem potencial para ser vencedor, mas precisa de oportunidade, e de oportunidade de verdade, não de faz de conta. Muito obrigada e desculpe por ter passado o tempo.